presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, vereador Hugo de Lalo. O prefeito municipal, Marco Aurélio Gomes dos Santos. O homenageado do dia, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O presidente da UVESP, senhor Sebastião Miziara. O senhor Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Senhor Tiago Rodrigues Cervantes, vice-prefeito municipal. Convido também os senhores vereadores Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva, João Carlos Rosman, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio César Oliveira e Wilson Oliveira. O senhor presidente fará agora a abertura oficial da solenidade. Senhoras e senhores, autoridades, público presente, todos aqui que acompanham também pela internet, sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Itanhaém, reunida em caráter solene, inaugura hoje a Escola do Legislativo de Itanhaém, oportunidade também em que irá homenagear uma das maiores personalidades da Corte de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, mais conhecido como a Lenda. A partir deste momento, peço a todos que assumam posição de respeito, aqueles que puderem, para a execução do hino nacional.
Eu informo que se encontram presentes a esta solenidade o senhor Jorge Eduardo dos Santos, procurador-geral do município, o senhor Wilson Carlos do Nascimento, secretário de Administração, Eliseu Braga Chagas, secretário de Desenvolvimento Econômico, Rogério Ferreiro Rodrigues Salceda, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Fábio Crivellari Miranda, secretário de Saúde, Milton Saldiba Passarelli de Campos Júnior, secretário de Trânsito e Segurança Municipal, José Renato Costa Oliva, secretário de Turismo, Renato Lancelotti, secretário de Relações Institucionais, Douglas Luiz Rodrigues, secretário de Educação, Cultura e Esportes, Menali Júnior, secretário de Gestão e Controle, Maria Cristina Previero de Toledo, secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano, Luciano Moura dos Santos, superintendente do Itaprev, Paulo Massaro Sudiuro, diretor do Tribunal de Contas, Givanildo Soares da Silva, presidente da Câmara Municipal de Itu, Carlos Rocha Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Itariri, Adevanil Moreira, vereador de São Paulo e diretor da UVESP, e o doutor Antônio Augusto dos Santos Soares, diretor-geral da FAITA. Convidamos agora o senhor Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, ABEL, para fazer o uso da palavra. Excelentíssimo senhor Delalo, presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, ilustríssimo diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o homenageado desta solenidade, demais membros e autoridades que compõem a mesa desta solenidade, senhores vereadores, aqui presentes, secretários do município, professores, diretores, meus colegas servidores da Câmara Municipal de Itanhaém. Eu também sou servidor de uma casa legislativa, sou servidor do Senado Federal e não se assustem, trabalho naquela casa há 45 anos. 43 como servidor efetivo e há 2 anos e meio como servidor voluntário, dedicado a atuar nas escolas do Legislativo e de Contas de todo o Brasil. Hoje, presidente, é uma data histórica para essa cidade histórica. É o dia da inauguração da Escola do Legislativo de Itanhaém. E a Câmara Municipal de Itanhaém hoje deve estar em festa porque está cumprindo um dispositivo constitucional. A nossa Carta Magna de 88, criação do grande líder político Ulisses Guimarães, paulista, colocou no texto da Constituição Cidadã um dispositivo que determina que a administração pública crie as suas escolas de governo, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, para a capacitação dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. E hoje, a Câmara Municipal de Itanhaém cumpre esse dispositivo da nossa Carta Magna.
Portanto, uma data histórica para esta cidade, que recebe da sua Câmara Municipal uma escola que nós podemos chamá-la de escola de cidadania, porque aqui vai se praticar a verdadeira cidadania, em que os servidores da Câmara estarão ainda mais capacitados, não só para atender aos senhores vereadores, na sua faina diária de legislar, mas principalmente atender bem aos cidadãos de Itanhaém. Por isso, nós, servidores públicos, deveríamos, inclusive, ser chamados de servidores do público, porque nós existimos para atender bem aos cidadãos que adentram a Câmara Municipal em busca da solução de suas demandas, de seus problemas, das suas reivindicações. E só podemos atendê-los se estivermos bem capacitados. E esse é o papel da escola do Legislativo, o seu papel principal. Mas, principalmente, presidente, além de trabalhar para dentro da Câmara Municipal, a escola do Legislativo tem um papel também muito nobre, o de abrir as portas da Câmara para os estudantes, para as professoras, para as lideranças comunitárias, para que os cidadãos venham até a Câmara Municipal e, nos trabalhos das escolas do Legislativo, eles possam conhecer melhor o que é o poder legislativo, a importância do poder legislativo, a importância do vereador, Miziara, você que é um comandante desta área, porque nós, cidadãos, precisamos cada dia mais entender a importância do vereador, principalmente no momento que nós estamos vivendo, em que os vereadores estão sendo vilipendiados por má informação, por necessidade de depreciar o trabalho do Poder Legislativo brasileiro. Então, essa escola do Legislativo existe justamente para isso, para que os cidadãos da cidade saibam da importância não só do Poder Legislativo, mas importância também do trabalho do vereador, que, afinal de contas, o Poder Legislativo é o poder que rege a nossa vida, porque é o poder que legisla, é o poder que cria as leis. E aqui é que são ditadas as regras da boa convivência que os cidadãos devem ter nas suas cidades, nos seus estados e na nação. Portanto, presidente, parabenizo Vossa Excelência e todos os vereadores de Itanhaém pela criação dessa escola, que eu tenho certeza que virá se somar a tantas outras que o Estado de São Paulo vem criando nas suas cidades, através da Associação Paulista das Escolas do Legislativo, também presidida pelo Roberto Lamari, da Câmara Municipal de Itapevi. E tenho certeza que Itanhaém, brevemente, será uma cidade não só conhecida pelas suas belezas naturais, mas principalmente porque a cidadania será cada vez mais praticada nessa cidade. Parabéns, presidente, parabéns, vereadores, parabéns a todas as autoridades dessa cidade, a todos os 6 cidadãos que estão ganhando uma escola do Legislativo, uma escola de cidadania. Muito obrigado. Com a palavra agora, o presidente da UVESP, senhor Sebastião Miziara. Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente saudar o Hugo de Lalo, amigo, vereador, presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, Sua Excelência o prefeito Marco Aurélio, jovem prefeito, revelação nesse estado de São Paulo, eu que sou testemunha viva e ocular, correndo todo o estado de São Paulo, nós sabemos o trabalho que o Marco faz além das fronteiras do município. Ele exatamente faz o trabalho do viajante que vai agir em nome da sua causa, e a sua causa é o município de Itanhaém. É uma honra estar mais uma vez aqui e cumprimentá-lo. Meu caro amigo e companheiro de longa data, Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, a quem eu digo ao Hugo, a presença dele enriquece
a escola do Legislativo. Aliás, ele, meu querido amigo, irmão, homenageado desta tarde, Sérgio Siqueira Rossi, tem algo em comum. A diferença é apenas 5 anos. Você tem 45 de Senado, o Sérgio está caminhando para 50 anos de tribunal, passando praticamente por todas as carreiras. Quero cumprimentar os representantes do tribunal que aqui estão, Paulo Sugiura, excelente técnico, o Leão, jornalista, o Cláudio, procurador assessor, e cumprimentar os presidentes da Câmara que aqui estão, o de Itariri, o Carlinhos, cumprimentar o Giva, presidente da Câmara de Itu. Aproveito o ensejo para dizer que o Giva fará um encontro nacional de vereadores nos dias 11 a 13 de Itu, a cidade berço da República, e ele pede que se estenda o convite a todos os vereadores. Cumprimentar o Adevanil, vereador de 8, 9 mandatos, da cidade de Estiva Gerbe, e do Parlamento Regional e diretor da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Cumprimentar a minha presidente executiva, Silvia Mello, cumprimentar todos os vereadores da Câmara de Itanhaém, vereadores de outras cidades, representantes da sociedade civil, porque esta é uma tarde da cidadania. Disse muito bem o Madruga, é a cidadania que se instala no município. A grande filósofa judia Hannah Arendt, ela dizia que enquanto a pessoa não participa da arena dos debates, ela é apenas uma subcidadã. Ela só se torna um cidadão, uma cidadã, quando ela é chamada para, junto com aqueles que mandam, discutir a vida da sua cidade. E a escola do Legislativo é exatamente para esta finalidade, não só de dar a capacitação devida a vereadores e assessores, mas também trazer aqueles que são vocacionados para servir. Porque eu entendo que todos que pretendem se lançar na vida pública com todos os riscos que a vida pública oferece, são pessoas que, por Deus, receberam o dom da vocação, o dom de servir. Para mim, todo aquele que se dedica, que dedica a sua vida e se dedica a fundo a servir a sua gente, a melhorar a vida das pessoas, é alguém vocacionado por Deus. E, portanto, se é vocacionado por Deus, deve receber as pessoas, até para um abraço, até para um aperto de mão, mesmo que não possa atendê-lo. Porque, no mais das vezes, o eleitor, quando procura o vereador, ele procura para tirar uma fotografia e mostrar à sua família, aos seus filhos, que aquele é o homem no qual ele confiou o seu voto para, como um advogado, Carlinhos, bem representá-lo no Poder Legislativo e defender os interesses da cidade. Portanto, presidente, para o primeiro ponto final, cumprimentá-lo por essa escola. É um ato de civismo, é um ato de cidadania. Mas eu quero, antes de falar do meu homenageado, meu no sentido como se eu fosse um vereador da Câmara Municipal de Itanhaém, antes de falar do Sérgio Rossi, eu queria fazer aqui um chamamento aos senhores vereadores e aqueles que se pretendem um dia se transformar em vereador. Lamentavelmente, anteontem, um comentarista da Rede Bandeirantes de televisão, ao falar sobre o número de municípios que podem ser sugados por municípios maiores, municípios com até 5.000 habitantes, ele classificou o vereador como um animal. Esta foi a terminologia usada pelo comentarista. O vereador é um animal. E se dirigindo, depois ele termina a fala dele sorrindo para o outro, ou rindo por colega dele que estava no estúdio junto com ele. Ao se referir ao vereador, ele disse ao cidadão: olha, você que é morador da cidade, se você um dia ouvir falar que estão fechando a Câmara, que o vereador está em extinção, fica quietinho, porque isso é muito bom. Eu imagino que um comentarista, um jornalista profissional, que diz um negócio desse, só tem duas possibilidades. Primeiro, tem debilidade mental, porque não sabe que o Poder Legislativo é a força maior do Estado Democrático de Direito.
Sem ele, nós não conseguimos. E a Constituição Cidadã, aqui, lembrada pelo Florian, por Ulisses Guimarães promulgada, ela coloca o município como ente federado. E o poder legislativo está lá. Primeiro, a República é constituída pelos poderes. Primeiro lugar, legislativo, executivo e judiciário. Mas aí tem o outro lado. O outro lado. Experimentem os senhores, quem quer que seja, falar mal de um promotor público. Todos os promotores do Brasil veem você como um inimigo, porque você falou de um representante da classe. O que a gente vê correndo por aí é que tem vereador denegrindo o vereador. Tem vereador que não quer se capacitar. Tem vereador que não responde às informações que lhes passam, nem que seja com muito obrigado. A Silvia Mello, que é a nossa presidente executiva, ela tem 4.500 vereadores com o WhatsApp deles no seu telefone. Todos os dias tem uma novidade que nós passamos, porque, graças a Deus, nós temos o respeito do Tribunal de Contas e as dúvidas que nós temos. Nós vamos até o tribunal e perguntamos ao Sérgio, ao Paulo, aos conselheiros, a quem que está no tribunal, como aquilo pode ser resolvido. E nós procuramos sempre informar o certo, sempre informar o que é bom. Teve um vereador, infelizmente, da minha região de Barretos, da cidade de Bebedouro, profissional, universitário, engenheiro de formação, ao receber a mensagem da Silvia, como ela faz, muitos de vocês devem receber nos seus WhatsApps, ele responde mandando para ela fotografias pornográficas. Aí ela disse, você se enganou, não é a pessoa que você quer mandar isso, eu estou te mandando uma informação. Não, você manda o que você quer, enche o meu zap e eu posso mandar também o que eu quero. Um vereador com curso universitário. Então, isto me magoa muito, entristece, porque nós estamos na vida pública, nós, da União de Vereadores do Estado de São Paulo, com o objetivo de ajudar o vereador a se transformar no estuário da vontade popular, a fazer da Câmara a casa do povo, a fazer da Câmara o poder legislativo. Mas nós temos vereadores, felizmente, de outros estados, que não compreendem a verdadeira função e criam problemas de ordem legal a tal ponto que denigre quase os 60 mil vereadores deste país. E hoje eu recebo a triste notícia, en passant, de que as câmaras, na análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não estão respondendo aquilo que se esperava, não estão efetivamente cumprindo o papel que é, no estrito dever de ser responsabilizado pela lei, pela legalidade, trabalhar em cima da legalidade. Tem câmaras que não têm cumprido este papel. A União de Vereadores do Estado de São Paulo propõe capacitação, propõe discussão, propõe troca de ideias. Nós nunca deixamos de atender um telefonema sequer com uma informação que se pode dar. Às vezes damos informações que podem não agradar o vereador, mas é verdadeira, é verdadeira. Quando nós somos aceitos no Tribunal de Contas, nós temos a responsabilidade de informar o que é correto, de informar o que é certo, sob pena de sermos repreendidos por todos aqueles que compõem a Corte Paulista. Então, este lamento é para dizer que a capacitação é necessária. Nós fizemos uma carta ao Fernando Mitre, diretor da Bandeirantes, pedindo uma retificação. Ela não virá com certeza, mas nós não podemos admitir, se trabalharmos todos unidos, se trabalharmos todos na defesa do Poder Legislativo, que tais fatos voltem a acontecer na história brasileira. Porque a classe política, de um modo geral, está passando por um processo de desmoralização. Não sabemos onde querem chegar, mas sabemos que estão no caminho errado. Mas tem que partir de todos vocês, o maior dos exemplos. E exemplo se dá com trabalho, trabalho e trabalho. Agora, meus amigos, eu gostaria muito de cumprimentar a cada um dos vereadores.
que compõem esta Casa de Leis. Cumprimentar o Hugo de Lalo, presidente do Poder Legislativo, pela outorga do título de cidadão ao Dr. Sérgio Rossi. Quando o presidente Hugo me informou que faria esta homenagem ao Dr. Sérgio, eu fiquei muito feliz, por duas razões. Primeiro, porque somos amigos há mais de 40 anos. Quando eu me elegi pela primeira vez presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo, Flória, eu procurei o Dr. Sérgio. Falei, mestre, nós temos um grande problema, que é o problema da capacitação. Nós precisamos ir ao encontro dos vereadores, nós precisamos ir às regiões, conversar, e ninguém melhor do que o senhor tem a bagagem para informar e ter deles a segurança de que a informação é correta. Sérgio Siqueira Rossi em nenhum momento disse não. Sempre nos acompanhou em qualquer lado desse estado de São Paulo. De norte a sul, de leste a oeste, lá de Registro, a Santa Fé do Sul, a Rubinéia, ele sempre conosco, com um sorriso nos lábios, com a sua equipe, orientando para que o vereador, o agente público, o prefeito, erre menos. Orientando, capacitando, informando, jamais deixou de atender um pedido que lhe fosse dirigido, no sentido de que, olha, preciso das suas luzes, porque muitas das vezes o homem público erra por ignorância daquilo que está fazendo. É muito raro, e graças a Deus, que se cometem crime com dolos, com vontade efetiva de cometê-lo. Portanto, esta disposição de um homem que começou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através de concurso, passou por todos os cargos da carreira finalística do tribunal. Hoje, secretário, diretor-geral da principal Corte de Contas do Brasil, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, repito, sempre à disposição de todos. Homem de família, homem de fé, homem que defende a democracia em todos os seus atos, defende o civismo em todos os seus atos. E ele fala uma frase que eu gosto muito de repetir: o vereador não sabe a importância que ele tem. O vereador não se dá o devido valor. E isso eu temo que seja pela falta de capacitação, de conhecimento do papel daquele que lá atrás, quando existiu o Brasil, veio primeiro a Câmara de Vereação, para depois virem os prefeitos. E era a Câmara de Vereação que destinava recursos para os prefeitos, na época os alcaides, para exercitar as obras, para construir obras, para fazer o progresso no seu município. Era a Câmara de Vereação. Da mesma forma que o Senado foi feito com os homens de branco, que representava a candura, vestiam de brancos porque eram os melhores da sociedade. E a gente tem a imagem de que os melhores da sociedade estão na Câmara Municipal. Aqui está representada toda a população de Itanhaém, toda a população. O Marquinho tem a metade mais um. Os senhores têm toda a população aqui. Aqui está o espelho da população e eu os considero os melhores do povo. E vocês têm que fazer valer este saber de ser o melhor do povo, dando a sua vida por aquilo que vocês abraçaram, que é servir a comunidade. Mas Sérgio Rossi não é só isso. O homem que acompanha, o homem que fala, o homem que briga, mas o homem também que não se entrega. O erro é erro, mas ele tenta evitar o erro ao máximo, mas age com justiça e com firmeza. Mas é um homem que presta as suas horas de lazer, as suas horas quando não está no tribunal e mesmo quando está, ao Instituto Vieira de Carvalho. O Instituto, a primeira casa hospitalar, a primeira casa de saúde de combate ao câncer. Com o seu prestígio, ele tem ajudado as famílias que podem sorrir, vendo seus filhos, seus maridos, seus irmãos, curando de uma doença que é terrível. Quem teve câncer sabe que a gente dá uma parada e pensa duas vezes o que vem pela frente. O que é que nos espera? O que é que nós temos que fazer? Eu que passei por este problema, graças a Deus curado, eu sei a importância que tem pessoas como Sérgio Siqueira Rossi, que recebem com o sorriso aqueles que com lágrima
aqueles que com lágrima o procuram, aqueles que sofrendo o procuram, aquele que com a sua experiência, com seu prestígio que não é estadual, é um prestígio nacional. E eu dou a prova disso. O ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, está completando no Brasil, já fez a cartilha da governança, Florian. Cartilha da governança, e antes de completá-la, ele veio consultar o Sérgio aqui em São Paulo para que o Sérgio desse a palavra final nessa cartilha. E hoje o que faz o Nardes? Ele está passando por todos os ministérios, a pedido do presidente, ensinando a cartilha da governança, ensinando o Marquinho como é que se governa. Portanto, Hugo, eu só tenho que abraçá-lo mais uma vez. Você é um presidente brilhante, representa à altura o poder legislativo, e no dia de hoje você faz justiça, e justiça se recebe com gratidão. Parabéns. Com a palavra agora, o senhor prefeito municipal, Dr. Marco Aurélio Gomes dos Santos. Muito boa tarde. Cumprimentar o nosso presidente da Câmara, vereador Hugo de Lalo, os demais vereadores presentes, Rodrigo Dias, o Wilson, João Rosman, Dr. Carlos, o Peterson, o Zequinha, o Silvinho, o vereador Naldo. Cumprimentar o nosso vice-prefeito, Florian, uma alegria recebê-lo aqui em Itanhaém, o Sebastião Miziara, grande amigo, grande municipalista, inspirado, como sempre, no uso da palavra, em especial o nosso secretário, diretor-geral do Tribunal de Contas, o Dr. Sérgio Cerqueira Rossi, uma alegria recebê-lo aqui em Itanhaém. Itanhaém, que é a segunda cidade mais antiga do Brasil, depois de São Vicente, 3 meses após foi fundada a cidade de Itanhaém, que em Tupi-Guarani, doutor Sérgio, significa pedra que canta. Então, dizer ao senhor da alegria de poder aqui, da alegria de poder comparecer nessa sessão solene, onde será outorgada o título de cidadão itanhaense, aqui em nome do nosso presidente Hugo de Lalo, aprovado por unanimidade dos nossos vereadores. Dizer ao senhor que o senhor é uma referência para todos nós, gestores municipais, sejam prefeitos, vereadores, porque sabe exatamente a atribuição institucional do Tribunal de Contas, seja na organização e comando da fiscalização, da orientação dos municípios, mas principalmente orientando os gestores a errar menos na sua contribuição no bom gasto do dinheiro público. Cumprimentar também a Câmara Municipal pela instalação da Escola do Legislativo. O Florian, o Miziara deram uma aula de ciência política, de história política do nosso Brasil. Realmente aqui, a Casa do Povo, é onde a gente exerce a cidadania, é onde a gente deve o respeito à população. Eu fui vereador, doutor Sérgio, por um mandato, presidi esta casa por 2 exercícios e tenho muito orgulho e muito aprendizado desse período que Deus me permitiu passar aqui pelo Legislativo. Depois fui eleito prefeito, reeleito, e posso afirmar ao senhor que nós temos aqui um Legislativo qualificado, preparado, imbuído do espírito público, realmente uma Câmara de Vereadores com um altíssimo grau de comprometimento com a população da nossa cidade, parceiros de todas as horas nas discussões dos projetos de leis, na busca de recursos, nas instalações de novos programas aqui na cidade. A gente costuma dizer que Itanhaém caminha para frente, porque aqui a gente exercita o verdadeiro espírito constitucional da harmonia dos poderes. Poderes independentes, mas harmônicos de forma muito efetiva no controle, no comando e na discussão dos problemas da cidade. Eu não quero me alongar, mas mais uma vez parabenizar a Câmara Municipal pela outorga do título ao Dr. Sérgio Cerqueira Rossi e mais uma vez cumprimentá-lo, desejar uma boa estada aqui na nossa cidade e que Deus continue iluminando a carreira pública do senhor,
iluminando seus trabalhos e que o senhor possa continuar contribuindo com todos os gestores do Estado de São Paulo para que a gente tenha um Estado cada vez mais profícuo e cada vez dando a melhor resposta possível à população da nossa cidade e do Estado de São Paulo. Parabéns, parabéns, Sebastião Miziara, e a todos os presentes. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador Hugo de Lalo. Mais uma vez, senhoras e senhores, público presente, servidores da casa, público que nos acompanha pela internet, prefeito Marco Aurélio, meu amigo Sebastião Miziara, Florian, é um prazer, é uma honra muito grande recebê-lo aqui, a gente iniciar essa solenidade com a sua fala nos deixa ainda mais orgulhoso. E também a gente vê que a responsabilidade aumenta. Também aqui cumprimentar o nosso vice-prefeito e também, porque já foi presidente, ex-presidente desta casa, Tiago Cervantes, na sua pessoa, todos os servidores públicos que aqui estão, Tiago, prefeito, como sempre, a sua presença aqui, prefeito, e doutor Sérgio, que eu vou tentar aqui em algumas palavras explicitar o ícone, a referência que acho que uma das suas principais qualidades aí é a humildade. E aí quando eu falei do histórico aqui, Florian, da Câmara Municipal, que nós temos, além aqui do Tiago, nosso vice-prefeito, o Marco, nós temos aqui também o Rogério Salceda, que é secretário municipal hoje, também foi vereador e presidente dessa casa, e também o José Renato, também atual secretário de turismo, foi vereador, presidente dessa casa. Se tiver algum outro colega aqui, e aí de falar isso, o doutor Sérgio já logo de cara falou, bom, então aqui é um celeiro, então aqui realmente as revelações são as melhores. Mas isso se deve, doutor Sérgio, como falou o nosso prefeito, devido ao bom entrosamento do Poder Legislativo como Executivo, buscando sempre o melhor para a nossa cidade. Eu, na condição de presidente, só estou aqui literalmente na função administrativa para gerenciar o melhor andamento da casa e dizer que a data de hoje, ela só é possível, doutor Sérgio, porque, graças a Deus, e a uma somatória de esforço, nós temos aqui, doutor Sérgio, representantes da população, como bem falou o nosso presidente Miziara, comprometido com a nossa cidade. E eu quero aqui, mais uma vez, fazer uma referência ao vereador Naldo do Bodeguita, ao vereador Silvio Oliveira, ao vereador Zequinha, ali o vereador Peterson Gonzaga, vereador Dr. Carlos, vereador João Rosma e vereador Rodrigo Dias. Aí eu vou pular de novo o vereador Wilson, não, agora eu vou falar duas vezes do meu amigo e competente vereador Wilson, porque eu cometi a indelicadeza de, na Caravana da Inclusão, um programa do governo do estado, onde nós tivemos a honra também de receber a nossa secretária estadual Célia Leão, com uma bandeira que é os direitos da pessoa com deficiência, e na oportunidade lá, eu não sei por qual motivo eu omiti a referência ao vereador Wilson, mas está aqui publicamente, sabe que foi um deslize. E como eu vinha dizendo, doutor, isso só está sendo possível porque os 10 vereadores, e também o doutor Alder, que por conta do seu plantão no hospital não pôde estar conosco, se engajaram nesse projeto que é a abertura, a inauguração, a implantação da Escola do Legislativo de Itanhaém, bem como nessa homenagem, nessa justa homenagem, esse reconhecimento público da Câmara Municipal de Itanhaém por tudo que o senhor realiza à frente do Tribunal de Contas ao longo dessa brilhante carreira. Eu acompanhei um pouco, e isso graças à equipe de servidores, e os servidores da Câmara Municipal, eles são muito
ao passo que são muito competentes, dedicados, são muito tímidos. Então eu não vou pedir para eles ficarem de pé, senão depois é capaz deles fazerem aí um motim contra mim. Mas eu quero, mesmo eles nos seus lugares, eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos servidores da Câmara Municipal de Itanhaém. Porque, como eu havia dito, doutor, é a união de esforços dos vereadores, mas bem como com todos os servidores da casa, que esse tipo de solenidade é possível. E eu pude ver o orgulho, a satisfação, a surpresa até certo ponto, quando nós recebemos a confirmação da visita, da vinda do senhor a esta Câmara, para receber essa homenagem, que é a maior do Poder Legislativo Municipal e que a gente oferece com muita gratidão, com muito carinho e com muita admiração. Eu preparei aqui um relato, um breve histórico. Eu vou tentar aqui só passar um pouquinho, rapidamente, embora já foi dito, mas olha só, para quem por acaso, por algum motivo ainda não conhece, Dr. Sérgio formou-se em técnico em contabilidade em 1968, Faculdade de Direito de Guarulhos em 73, aí a vida profissional dele, pesquisador do IBGE de 68 a 1970, auxiliar de contabilidade da companhia Goodyear em 1970, aprovado no concurso público para o cargo de técnico em contabilidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nomeado em julho de 1970, empossado em setembro do mesmo ano, nomeado em comissão para o cargo de auditor em dezembro de 73, designado substituto de auditor 2 em novembro de 74, nomeado auditor 2 em 75, designado advogado-chefe em setembro de 76, efetivado no cargo de advogado-chefe em setembro de 78, nomeado em comissão para o cargo de assessor técnico jurídico de 79, foi efetivado em 1982, nomeado para ocupar o cargo de diretor técnico de divisão em 1983, ocupou também o cargo de assessor técnico-chefe da assessoria técnico-jurídica em maio de 85, também ocupou o cargo de chefe de gabinete da presidência em 1986, em 88 ocupou o cargo, continuou ocupando o cargo de chefe de gabinete na presidência, integrante da lista de substituto de conselheiro a partir do ano de 88, foi nomeado para exercer o cargo de secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado em 1 de junho de 1989, foi nomeado novamente para ocupar o cargo de chefe de gabinete na presidência, experiência profissional, integrou várias comissões e grupos de trabalho, também integrou a comissão que elaborou o anteprojeto de lei, que é a lei das licitações, ministra palestras, cursos, há 22 anos coordena o ciclo de encontros com prefeitos, vereadores e dirigentes públicos municipais, publicou diversos artigos técnicos relacionados às atividades praticadas pelos tribunais de contas, também é autor de 3 livros, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal comentada artigo por artigo. Há anos tem se dedicado a oferecer treinamento para agentes públicos através de palestras e cursos, colaborando para a organização de políticas públicas financeiras no município. Enfim, tem muito mais, eu só passei aqui para a gente não se estender, mas tem muito mais. Então, hoje nós estamos aqui de uma forma muito humilde, e aí eu, logicamente, peguei umas dicas com o meu amigo Miziara, como da melhor forma fazer essa homenagem. E o Miziara falou: Hugo, da forma mais simples que você fizer, mais vai agradar o Dr. Sérgio. É uma pessoa de uma simplicidade ímpar e de um conhecimento que, enfim, é difícil até a gente ter sem comentários. Então, eu queria agradecer muito, muito a todos, em especial a todos os vereadores. Sem vocês, sem os servidores dessa casa, sem o prestígio, o apoio e principalmente o respeito do nosso prefeito Marco Aurélio, juntamente com o seu vice Tiago Cervantes, essa solenidade do Dr. Sérgio não seria possível à altura do que o senhor merece. O senhor merece muito mais, como eu falei, pela humildade, que é algo que é uma característica do senhor. Então, eu quero aqui só ser o porta-voz,
mas eu queria dizer que esse título é da Câmara Municipal como um todo, como bem falou o nosso prefeito Marco Aurélio, por tudo que ela representa, pelos meus amigos que já passaram por esta cadeira aqui, por esta casa, pelos que estão por vir, vai ficar hoje aqui registrado nos anais dessa casa, que a Câmara Municipal de Itanhaém, a segunda Câmara do nosso país, faz essa entrega e transforma o Dr. Sérgio Siqueira Rossi no cidadão itanhaense. Muito obrigado, doutor, por tudo. Queria, por favor, convidar os vereadores, prefeito, Mizera, todos nós para tirar uma foto em conjunto com o doutor Mizera. O doutor Sérgio. Andréia, os servidores, está aqui? A lista dos servidores. Espera aí. Aqui, ó, papel. Som. Ah, tá aqui? Espera aí, som. Tá saindo? Maria Eugênia, só dá um oi aqui pra gente. Gostaria, doutor Sérgio. Maria Eugênia foi vereadora e presidente dessa casa. Inclusive, esse prédio aqui foi na gestão dela adquirido. Maria Eugênia, faça favor, vem aqui. Uma salva de palmas para Maria Eugênia. Vem aqui, se é sair de fininho, cumprimentar aqui o doutor Sérgio. Está sendo... Sebastião Miziara é presidente da União dos Vereadores. E eu queria, doutor Sérgio, Florian, aproveitar aqui de... Doutor Rafael está aí? Rafael, doutor Rafael. Cadê o Rafael? Ô, doutor, vem aqui, faça favor. Uma salva de palmas, doutor Rafael Calegari. É o nosso diretor técnico da UR20, é isso? Nomeado agora recentemente para substituir o nosso amigo Marco. Seja bem-vindo, Rafael, um prazer. Obrigado. E de uma forma bem, como eu falei, bem informal, mas na companhia de todos aqui, eu queria chamar aqui, doutor Sérgio e Florian, aqueles que vão, embora será um trabalho de todos os servidores, bem como em parceria com os vereadores, mas eu queria chamar aqui a diretora da Escola do Legislativo, a Andréia Campos, servidora efetiva, faz favor aqui também, a Kátia Cristina, que será a coordenadora também da Escola do Legislativo, juntamente com o vereador Silvio Oliveira, chamar aqui também a Lidiana Salles e a Ana Márcia. Cadê a Ana Márcia? Eu vi a Ana Márcia sentadinha ali. Vem aqui, Márcia, por favor. Juntamente com o doutor Sérgio, com o Flória, que a gente pudesse fazer
de uma forma muito simples, mas extremamente significativa, né, Florian? Essa solenidade, esse descerramento da placa, que na presença de vocês nos deixa extremamente honrados e felizes. Por favor, doutor Sérgio, Florian, fica... Quer traçar para cá? Peraí. Pega aqui para o meio. Pronto, aqui, ó. Aqui. Pronto. Aí separa. Isso, faz favor aqui. Isso. Vem, Márcia, vem aqui. Vamos lá. Boa. Obrigado. Tirar mais uma foto, todo mundo? Isso. Presidente, para marcar a instalação da escola, o Senado Federal, através do seu Centro de Estudos Políticos, e a ABEL, quer entregar os 3 primeiros exemplares para a biblioteca da escola. O Poder Legislativo Municipal no Brasil, um livro em que aqui estão todas as atribuições de que um vereador pode e o que o vereador não pode fazer. Perfeito. Um guia de ação de gestores municipais para a construção de cidades sustentáveis, que eu acho que é bastante interessante para Itanhaém. E este ano nós lançamos a educação municipal no Brasil. Perfeito. Então, eu quero passar as mãos de Vossa Excelência para que fique na biblioteca da Escola do Legislativo. Com certeza. Começamos muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer, como eu disse, é só gratidão mesmo por todo o respeito à Câmara Municipal de Itanhaém. E agora queria convidar a todos para que a gente voltasse para os nossos lugares, para a gente ouvir ele, que, como eu disse, é a nossa lenda no que se refere, acredito eu, à administração pública, para auxiliar, para ajudar, para colaborar com a palavra para a nossa aula inaugural, Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Começar pelo começo, né? Primeiro, não atrapalhar os últimos capítulos da Dona do Pedaço. Prometo que todos chegaremos a tempo. Segundo, torcer desesperadamente para o Botafogo do Rio de Janeiro hoje, né? Então, feitas essas considerações, eu prometo que, parodiando Roberto Carlos, eu diria, eu tenho tanto para falar para vocês, mas não vai dar tempo, né? Senhor vereador, meu amigo Hugo de Lalo, senhor prefeito, Marco Aurélio, doutor Miziara, meu querido companheiro, meus amigos do tribunal, senhores servidores, senhores vereadores, a quem tributo aqui toda a alegria e a honra por merecer o título de cidadão itanhaense. Fiquei estudando muito a origem do vocábulo e o senhor quebra a minha... Falei, vou chegar lá, vou abafar. Roubou. Mas, na verdade, é a pedra que canta e canta bonito. E certamente Martim Afonso de Souza deve ter passado por aqui, dizer aqui, vamos estender a capitania. Então, me tornar filho dessa cidade é uma honra e confesso que as paredes do meu gabinete estão se encurtando, porque são vários os títulos que tenho recebido, e isso simplesmente significa que não passamos em branco na vida, né? Que nos dedicamos, que agimos com responsabilidade, com retidão, e mais do que isso, com o propósito da causa pública. São opções que a gente faz na vida, talvez fosse muito mais bem-sucedido se tivesse enveredado para a advocacia, para a consultoria,
mas abracei o tribunal e casei antes dele com a minha mulher. Então, ela sempre disse, você vai para a sua casa ou para a minha? Porque ela disse que a minha casa é o tribunal e às vezes eu passo na casa dela. Mas é uma relação que perdura já há 50 anos também. Então, quero deixar aqui claro, e acho que não é o momento de fazer nenhuma perolação, mas é o agradecimento sincero, honroso, dignificante, porque é alguma coisa que certamente os meus sucessores entenderão que procurei fazer o melhor. Passado isso, vamos falar um pouquinho daquilo que eu quero transmitir com o coração aberto. Não podem e não devem imaginar e pensar em rejeitar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós do tribunal sabemos a quantidade de dificuldades que os agentes públicos, principalmente municipais, estão vivendo e viverão. É crescente as dificuldades. Mas o Tribunal de Contas adotou um viés inicial e permanente de se colocar ao lado da administração pública. Nós não somos, é importante que isso soe bem, nós não somos órgãos de combate à corrupção. Nós não podemos assumir o papel que a Constituição não nos outorga. Nós somos o responsável pela fiscalização dos recursos públicos, dos artigos 70 e 75 da Constituição Federal e do artigo 29 a 31 da Constituição Federal. Vai dizer, vocês não são órgãos de combate à corrupção? Claro, nós não fazemos escuta telefônica, nós não temos mandado de busca e apreensão. Nós podemos, sim, constatar procedimentos que não estão na conformidade do melhor regramento e que faz com que encaminhemos notícia àqueles que têm a titularidade para a propositura de determinada apuração e que, no caso, é nada mais, nada menos do que o Ministério Público. Então, vamos separar bem para entender o que é o tribunal. Fica difícil. Nós temos pesquisas de opinião pública que mostram que as pessoas não sabem para que o tribunal serve. Agora, nos últimos tempos, temos tido uma cobertura midiática considerável, mas em função de produtos que o tribunal está oferecendo à sociedade. Os que se dedicarem a entrar na página eletrônica do Tribunal de Contas poderão ver a quantidade de trabalhos e de produtos e de informações e de orientações que o tribunal permanentemente está divulgando, com o único objetivo de amparar o administrador público, porque sabemos nós das dificuldades que são permanentes na administração. Hoje, quando eu vejo aqui a fundação de mais uma escola legislativa, eu fico extremamente satisfeito, porque repito sempre que as câmaras municipais ainda não se deram conta da importância que tem no contexto do município e que ficam discutindo questões de minoria ou maioria política e esquecendo-se do que é o fundamental. A fiscalização do Executivo e a produção legislativa, em prol do interesse público, dentro das competências que a Constituição lhes outorga. Nós temos que entender que a vereança é algo extremamente importante na estrutura de poder do Estado. Para começar, que ninguém nasce na União, e não sou eu que inventei isso, mas ninguém nasce na União e nem no Estado. Todos nascemos no município e todos resolvemos os nossos problemas no município. E aí, a Câmara de Vereadores nada mais é do que o povo. Por isso que, às vezes, houve queixas de que as coisas estão mal no município. Eu digo, mas
São seus representantes, foram legitimamente eleitos. Cobrem deles aquilo que é a obrigação de cada um dos senhores vereadores eleitos pelo voto puro e democrático. Esta é uma coisa extremamente importante. E quando eu ouço falar em escola, eu quero que essa escola não se limite a trazer orientação a servidores, porque acho até que os servidores sabem bem como cumprir, vão aperfeiçoar, vão aprimorar suas técnicas. Mas eu acho que, mais do que isso, os senhores vereadores devem estar atentos às coisas que estão se passando dentro da União, da Federação, do país. Eu chego a pensar que devia ter um módulo de formação de cidadãos que querem se aventurar ou se dispõem por vocação a serem vereadores. Eu acho que seria necessário que os vereadores, antes de disputar o pleito, aqueles que almejam a vereança, passassem exatamente pelo conhecimento fundamental e mínimo daquilo que é o papel do vereador. Eu tenho uma preocupação, e quando eu falo isso, estou sempre falando no sentido geral da palavra, perguntar ao vereador o que é que o Tribunal de Contas faz. Não é o caso, e nem é o momento de que se faça essa pergunta, mas posso dizer aos senhores que muitos vereadores não sabem que o Tribunal de Contas existe. Não é possível que nós sejamos tão ineficazes a ponto de não sermos percebidos. E é preciso que os vereadores saibam que o Tribunal de Contas é o órgão que presta auxílio ao Legislativo. Nós não somos subordinados aos legislativos, mas somos o órgão que presta auxílio ao Legislativo. Quando os senhores vão julgar as contas do nosso prefeito, os senhores estarão baseados num parecer que o Tribunal de Contas elaborou sobre o exercício financeiro da Prefeitura de Itanhaém, com todas as minúcias e detalhes. Parecer que é a peça instrutória e de base para que o vereador possa decidir se a conta do prefeito deve ou não ser julgada regular. Olha o que eu falei, o tribunal emite um parecer. Nunca mais, os senhores, por favor, não esqueçam do que eu estou dizendo, nunca digam o tribunal julga as contas do prefeito. Não. Quem julga as contas do prefeito é a Câmara de Vereadores, são os senhores, competência privativa da Constituição Federal. E esse parecer é a peça que tem, evidentemente, todos os elementos a mostrar como o orçamento foi executado. Se as políticas públicas foram atendidas, o tribunal está aperfeiçoando significativamente o seu trabalho, agora fazendo o acompanhamento das contas quadrimestralmente das prefeituras. Nós vimos uma vez por ano nas prefeituras, nós estamos vindo 3 vezes, produzindo relatórios parciais, não para punir o prefeito, mas para dizer ao prefeito que o caminho a ser adotado não é esse o melhor, uma rota de correção. Isso é extremamente importante que o vereador saiba que o Tribunal de Contas é o apoio técnico para o julgamento que tem um ingrediente político considerável e que faz parte da democracia do Estado de Direito. Não há por que se questionar que os vereadores resolvam julgar uma conta de prefeito contrariando o parecer do tribunal. Absolutamente, o tribunal não fica nem um pouco milindrado com esta ação da vereança, porque reconhece e sabe que esse é o papel que lhes é outorgado, mas que deve ser usado com firmeza, que não deve ser feito por razões de baixa política, que é o que, lamentavelmente, a gente tem assistido. Saibam os senhores que o julgamento de irregularidade de uma conta de prefeitura pela Câmara Municipal leva o nome do prefeito à lista de inelegibilidade, criando ao prefeito dificuldades eleitorais consideráveis e significativas, ainda que tenha lá a necessidade de se caracterizar a improbidade dolosa. Mas são regras que estão aí, que o Supremo tem sistematicamente discutido. Se, de um lado, o tribunal é o órgão de apoio,
da Câmara Municipal, a Constituição também fala que o tribunal julga as contas da Câmara Municipal. No caso das câmaras municipais, o tribunal não exaure a sua competência com a emissão de um parecer. Ele julga as contas do ordenador da despesa, no momento aqui, o Hugo de Lalo. E que se o tribunal julgar as contas da Câmara Municipal irregulares, o nome do Hugo de Lalo vai para a lista de inelegíveis, também trazendo-lhe as dificuldades perante a Justiça Eleitoral. Então, separemos bem as ações do tribunal. O parecer para as contas do prefeito e o julgamento das contas das câmaras municipais. E especificamente em relação às câmaras municipais. Bom, primeiro, lembrar que houve, de um lado, uma significativa melhora em algumas coisas que eram absolutamente descontroladas dentro do parâmetro das câmaras municipais. Tudo que eu estou dizendo aqui não é crítica, é constatação, é recado para que isso não aconteça no meu município, que não aconteça na minha Câmara. Nós tínhamos enormes dificuldades em controlar despesas do Legislativo com o pessoal. Horas extras em caráter habitual, de 2 horas extras a todos os servidores, quando hora extra tem o nome de hora extra, porque ela tem que ser extra, porque a minha hora ordinária não é suficiente o atendimento das minhas obrigações. Não é para todo mundo. Nós constatamos recentemente procurador jurídico que não assinala o ponto com 4 horas semanais de jornada de trabalho, com 4 horas diárias de jornada de trabalho, recebendo hora extra. Não imagine que isto é invenção minha, isto é constatação da fiscalização. Ou seja, algumas coisas que destoam do momento que nós estamos vivendo. Ontem, grande parte do dia, nós atendemos a mídia televisiva, porque divulgamos ontem a atualização do mapa das câmaras municipais, que está no nosso endereço eletrônico, e que os senhores, se visitarem, vão verificar as inúmeras disparidades que nós temos encontrado nas contas de câmaras municipais. Porque, se os senhores terem uma ideia, um número que parece simples, mas não é tão simples assim, a despesa total de pessoal das 644 câmaras daqui do Estado de São Paulo está montando 2.796.966.726 reais e mais 99 centavos. É um número significativo. De câmaras municipais, que às vezes a receita própria, aquela que é arrecadada no município, não é suficiente para bancar a despesa da Câmara Municipal. Isto está sendo feito, e eu vou explicar por quê, mas num momento de mera coincidência, o governo federal manda algumas propostas de emenda constitucional, onde uma delas acena, claro que a experiência mostra, não será uma coisa fácil, mas pode acontecer, acena com praticamente a extinção de alguns municípios, na fusão que se faria de municípios que contam com menos de 5 mil habitantes e com uma arrecadação própria de menos de 10% da receita tributária ampliada, a receita tributária do município. Vão me perguntar o que eu acho. Sempre achei um erro imenso a emancipação, a vida lá pelo ano de 1998, se eu não estou enganado, em que de 572 municípios, saltamos para 644 municípios. Você é contra os municípios? Como é que eu posso ser contra os municípios se seguidamente eu recebo títulos de cidadania? Eu estou apenas dizendo, como técnico do tribunal, que alguns municípios não se sustentam, não têm estrutura necessária e têm uma despesa considerável com a formação de uma nova prefeitura, de uma nova Câmara Municipal, de toda uma estrutura que poderia muito bem ser resolvida
através da fusão de municípios. Então, não achem que isso é uma violência com a cidadania, acho que isso não vai acontecer, mas nós estamos num momento de extrema dificuldade. E que isto veio exatamente para tentar enxugar, porque nós estamos pensando em São Paulo, mas eu já sei que se isso acontecer, dos 5.572 municípios que nós temos no país, 1.600 e poucos serão objeto dessa fusão. Vocês, se pensarem que eu acredito que isso vai acontecer, não acredito, mas que pode acontecer, também acredito que pode acontecer. Isso é um sinal iminente, evidente. E aí me perguntou aqui, que não devia ter me perguntado, perguntou fora da hora, né, doutora presidente executiva, o que faremos com os servidores dos municípios que foram extintos? Né? Eu acho que isto vai depender de uma ordenação muito cuidadosa, porque, afinal de contas, as coisas não poderão ser resolvidas de um momento para o outro. Mas eu acho que uma das coisas que vem para pegar é exatamente os cargos em comissão. Esse é, na mexida que se vai fazer na Constituição, um dos momentos que, com certeza, vão ser postos em prática, em função dos gastos de pessoal. Nós temos aqui, eu não vou falar, mas se forem lá na página do tribunal, vão ver a atualização feita ontem, nós temos município que tem 558 cargos em comissão. Município não, Câmara Municipal com 550 cargos em comissão. Nós temos um município aqui que tinha até outro dia 972 cargos em comissão. Estou falando de municípios de grandeza. Não vou falar quais são, porque seria falta de ética nesse momento, e isso está à disposição da sociedade. E que nós conseguimos que reduzisse para 234 cargos em comissão. É uma redução considerável. A Constituição está sendo movimentada, o Supremo recentemente considerou constitucional o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na parte em que diz que se pode reduzir a jornada de trabalho dos servidores. O Supremo diz pode, desde que, com o voto da Carmen Lúcia, desde que não se diminua o salário. Pois agora nós temos um dispositivo no artigo 169 da Constituição, que vem exatamente dizer que será feita na necessidade a redução da jornada de trabalho com a redução do salário. Se falou que a primeira medida que se adotará é o corte de pelo menos 20% dos cargos em comissão ou dos custos dos cargos em comissão, o que aponta claramente para a possibilidade de uma redução de vencimentos. Se nós formos olhar aqui, recentemente o Supremo Tribunal Federal disse que a revisão geral anual, que está prevista no artigo 37(10) da Constituição, não é mais obrigatória, desde que a autoridade concedente tenha justificativas suficientes para que essa revisão geral anual não seja concedida. Estou falando para nós, servidores, que é a reposição inflacionária. Os dispositivos da Constituição que estão sendo inseridos aqui nessas propostas de emenda são muito severos em relação a salários, inclusive dos mandatos eletivos. Nada se pode receber além da parcela única de subsídio de uma forma muito mais específica e muito mais clara. E o Tribunal de Contas está numa tarefa ingente no sentido de orientar, principalmente de orientar, a necessidade de redução de cargos, porque nós estamos vendo um momento de angústia plena. Para os senhores terem uma ideia, em 30 anos secretariando as sessões do tribunal, nunca eu participei de uma sessão plenária que passasse de 3, 4 horas. Ontem nós tivemos uma sessão plenária de 8 horas, com intervalo de 45 minutos para um lanche. Sabe por quê? Porque estamos apreciando, nesse momento, pedidos de reexame. Pedidos de reexame é o recurso que cabe para o prefeito municipal que tem o seu parecer contrário à aprovação das contas. Nós tivemos ontem 17 sustentações orais, advogados habilitados que se apresentaram para sustentar, a tentar buscar
desfazer o juízo inicial do tribunal e conseguir o provimento do recurso para que as contas mereçam um parecer favorável. E a gente percebe, e isso que eu estou dizendo é muito simples de ver, é só entrar no nosso, não sei se é YouTube, eu não sei o pessoal da tecnologia que está aí, não sei onde é que tem que entrar. Onde é que tem que entrar, japonês? Não está prestando atenção, né? Não está prestando atenção. Não, tem um endereço lá que nós podemos ver a sessão do tribunal. E vocês... Hein? Então, TV lá. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver o pessoal fazendo sustentação oral e para no meio, porque a emoção toma conta, o desespero em perceber que a situação é de extrema dificuldade. O Tribunal de Contas acabou recentemente, e o doutor Miziara foi a quase todos eles. Nós fizemos 20 encontros nas regiões do Estado, conversando com prefeitos e presidentes de Câmara, para dizer a eles o que o tribunal está entendendo e o que o tribunal diz que seja o melhor caminho para a apresentação das contas. Hoje, o Diário Oficial do Estado tem um comunicado elaborado pela Secretaria Diretoria-Geral, avisando e comunicando às prefeituras o cuidado que terão que ter com as eventuais parcelas do dinheiro do pré-sal. Como isso deve e pode ser gasto. Em que finalidades? A lei diz que ela tem uma finalidade específica, é um dinheiro carimbado. O leilão não foi aquele sucesso que se pensava, assim como não é o time do Corinthians. Então, coisas parecidas. Mas o tribunal já se apressou em orientar prefeitos sobre a necessidade do cuidado que deverão ter com os recursos do pré-sal. Não é tarefa pedagógica do tribunal. A nossa tarefa era chegar na Câmara, na Prefeitura, e pedir os assentamentos, os registros, fazer a fiscalização e elaborar o relatório competente e mandar fazer a instrução que lhe é devida. Mas o tribunal está muitíssimo preocupado com a estrutura de câmaras, prefeituras, e por isso tem se dedicado permanentemente na orientação. O que o doutor Miziara disse, independentemente de cursos, de eventos, de palestras, nós temos uma audiência, temos um momento de audiência a quem nos procura, com questões que às vezes são até menores, mas que nós compreendemos que é naquele sítio angustiante para quem tem essa dificuldade de compreender como funciona. E se tem um recado que eu posso dar, é o controle dos gastos. É importante, nós estamos no momento que as câmaras municipais, a Constituição Federal, equivocou-se no momento em que ela disse que as vereanças podem atingir 70% dos recursos que lhes são destinados com a folha de pagamento. De primeiro que isso acaba dando um conforto de dizer eu posso gastar até 70% dos recursos que me são repassados. Mas aí eu sou obrigado e acabo pedindo recursos muito superiores aos necessários para poder acomodar os 70%. E aí a Câmara Municipal retém recursos que poderiam ser importantes e necessários à Prefeitura, que tem a grande obrigação de aplicar na saúde, no ensino, pagar precatórios, quitar dívidas previdenciárias. Essas são questões que vão ter que ser ajustadas. Não é razoável que as câmaras tenham que fazer uma projeção orçamentária elevada simplesmente para satisfazer o percentual de cabimento da folha de pagamento, quando podia ser muito diferente essa compreensão, permitindo que as câmaras municipais trabalhassem com uma dotação orçamentária que fosse a necessária ao desempenho das suas necessidades. E não ter esse espaço que é absolutamente desnecessário e que, ao final do ano, pergunto para nós, tem que devolver o dinheiro para a Prefeitura? A resposta nossa, sim. E, se for o caso, o tribunal não fica triste, não, se a Câmara Municipal, percebendo que os duodécimos são excessivos para as suas necessidades, que eles sejam repostos durante o próprio exercício, a cada mês. Fechou o mês, foi necessário, devolve. Devolve. Tenha o dinheiro necessário para a manutenção. E, fundamentalmente, saber da importância da vereança.
é muito importante. A lei de responsabilidade fala em audiências públicas. A prefeitura tem que conversar com a Câmara, trazer a população e mostrar quais são as políticas públicas, e o vereador tem que ser o grande fiscal dessa ação, que é uma obrigação em demonstrar a peça orçamentária, quais são os projetos. Suponha que o nosso prefeito aqui resolva que ele vai fazer um metrô aqui em Itanhaém. O papel da Câmara Municipal é demonstrar que esse orçamento não vai ser aprovado aqui na Câmara, porque então estamos projetando alguma coisa que é absolutamente inconcebível dentro do município de Itanhaém. São coisas que precisam estar ajustadas à realidade, e esse é o papel da Câmara Municipal, de fiscalizar o Executivo. Fiscalizar não é sinônimo de perseguir, não é sinônimo de criar problemas, não é sinônimo de fazer confronto político. As questões políticas se resolvem no momento da política e principalmente no momento das eleições. Aqui não. Aqui nós temos que olhar que as decisões que são tomadas vão se voltar ao interesse público. E para isso, os senhores vereadores têm que ser vigilantes. Perguntam sempre, mas como é que nós fazemos com a estrutura da Câmara Municipal? Ela tem que ser suficiente. Eu ouvi aqui, fiquei muito feliz, que a Câmara tem um controlador interno. Não há chance de ter êxito, seja uma Câmara, seja uma Prefeitura, se ela não tiver um planejamento sério, científico, real, verdadeiro, e, em segundo lugar, um controle interno eficiente, presente, de acompanhamento. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o controle interno, por exemplo, pode, antes da publicação do edital, dizer para a comissão de licitação que tem uma cláusula dentro daquele edital que vai dar ensejo a uma impugnação e a paralisação do certame. De que determinada verba está se comprometendo a dotação orçamentária inadequada. O controle interno não se pode transferir ao Tribunal de Contas a exclusividade da fiscalização. É preciso olhar a Constituição e perceber que o controle interno deve, está dito na Constituição, amparar as ações do controle externo. Por quê? Porque o controle interno está no sítio dos acontecimentos. Ele acompanha o dia a dia. Ele não é o tribunal que é um visitante, ainda que 3 vezes por ano, mas é um visitante que não permanece durante o tempo todo dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, verificando a qualidade dos atos que são praticados. Melhorou muito, mas tem muito a melhorar. E por isso o Tribunal de Contas se dispõe a todo momento, em qualquer momento, sempre que for necessário, a estar presente, porque ainda nós somos o melhor parceiro da administração municipal. Muito obrigado. Pessoal, rapidamente, só mais uma vez agradecer a aula aqui ministrada pelo Dr. Sérgio, foi realmente aí de grande valia, nos deixou extremamente felizes e orgulhosos. Agradecer mais uma vez a todos os vereadores pelo apoio, pela colaboração, por estar junto conosco aí nessa solenidade. Florian, seja bem-vindo, volte mais vezes, obrigado por tudo aí, por todo o apoio. Tá? Miziara, dispensa comentários, nosso presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, meu amigo, muito obrigado, sempre apoiando a Câmara de Itanhaém e nos ajudando a exercer um excelente trabalho. Prefeito Marco Aurélio, Tiago Cervantes, nosso vice-prefeito, ao Poder Executivo, aos servidores, obrigado a todos pela presença, é um prazer recebê-los em nossa casa. E dizer a todos vocês, doutor Sérgio, o senhor falou não só na qualificação como responsabilidade da Escola do Legislativo ao servidor, quero dizer que a Escola do Legislativo de Itanhaém já começa com 2 ações. No período de 11 a 28 de novembro, nós teremos aqui sendo ministrado o time do emprego, em parceria com a Secretaria Municipal de Relações do Trabalho, e em janeiro nós vamos dar início a um curso de capacitação em parceria com o Sebrae, eu não sei se a Cíntia ainda está aí, a Cíntia representante do Sebrae, voltado para o artesão e microempreendedor,
com o tema Organize Seu Negócio. Então a Escola do Legislativo já começa com essas duas ações e sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma boa tarde. A resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. Ah, é, quarta-feira. E não terá vergonha.